Galerinha do primeiro ano, vamos fazer correção da nossa aula 10, começando pelo em classe. Antes da gente começar mesmo a corrigir, eu quero que você abra na página 337, que eu quero que você escreva para mim aqui importante no resumo, que eu gostei muito dele, tá? Nesse resumo aqui da página... Aqui, ó, da página 337, tá? Então, é porque ele tá bem mais prático de entender que lá no livro texto, né? Então, aqui, ó, falhas transformantes. São criadas por duas placas que deslizam uma ao lado da outra, né? Uma no sentido lateral. O atrito entre elas guarda muita tensão, pode causar terremotos. Um exemplo dessa falha é a de San Andreas, que corta aí a costa da Califórnia e o litoral do México, não é? Mostrando aqui a localização dela. Aqui embaixo, o limite convergente 1, primeiro tipo. Essas placas vão uma de encontro à outra. A placa mais densa mergulha para baixo da menos densa. É o caso do choque aqui da placa oceânica, que sempre é mais densa, e outra continental. Quando essas placas se comprimem, e elas acabam dando origem a uma cadeia de montanhas. Os Andes, por exemplo, nasceram do choque entre essas placas, a oceânica de Nazca e a sul-americana. As regiões onde esse tipo de choque ocorre são suscetíveis também a terremotos, tá? E aqui em cima, os limites convergentes do tipo 2. Quando as placas têm a mesma densidade e vão de encontro uma com a outra, elas fazem movimento de convergente 2, ou seja, chocam-se e comprimem-se. O Himalaia é resultado desse choque entre a placa euroasiática e a indiana, que foi o que eu disse para vocês, né? Então, duas placas continentais. E o limite divergente, diferente dos demais, as placas divergem, são as únicas que se afastam. Pela falha aberta na crosta, pode escapar magma, dando origem a ilhas vulcânicas. O Oceano Atlântico é cortado por uma falha desse tipo, que está afastando a América da África, que esse limite é chamado de dorsal mesoatlântico, né? Então, esse resumo é muito legal. Então, eu quero que você escreva aí importante. Na hora de estudar para a prova, pode estudar por ele, tá? A questão número 1 tem aqui um esqueminha, né, da Terra, e aí pergunta para vocês. O croquis, que é esse desenho aqui, vou até diminuir ele aqui, o tamanho, para você poder visualizar junto comigo melhor aqui, né? Então, aqui seria o 1, seria aqui a crosta, o 2 seria o manto, o 3, o núcleo externo, e o 4, o núcleo interno, tá? Então, aqui o 2 corresponde ao manto. Número 2. Os conhecimentos disponíveis sobre a constituição das diferentes camadas da Terra nos permitem afirmar que a litosfera não é constituída por uma única massa rochosa contínua, como se pensava até o século XIX, e sim por uma série de placas rígidas denominadas tectônicas. A número 3 aqui tem uma sequência mostrando aqui, né, a evolução aqui das placas tectônicas na teoria aí de Wegener, né? Desenho diferente, mas mostrando para nós como seria essa evolução, tá? E aí pergunta para nós, por que as placas tectônicas se movimentam? Que foi o que o Wegener não soube responder lá atrás, né? Devido ao movimento convectivo do magma da astenosfera. Aqui tem uma resposta mais complexa para vocês, mas para mim esse aqui tá bem resumidinho, tá ótimo, tá? Letra B. Como a dinâmica das placas tectônicas pode interferir na distribuição biogeográfica dos animais terrestres? Quando as placas tectônicas estão unidas, elas funcionam como pontes, né? Então, o animal de uma parte passa para outra. Quando elas se separam, tá? Elas funcionam como barreiras. Então, a movimentação das placas tectônicas funciona como ponte ou como barreira para espécies aí de animais terrestres, tá? E vai ser o exemplo aqui que vai dar na questão número 4. Então, olha só, ema, avestruz e emu são aves que têm o mesmo ancestral. Então, assim, ó, no mapa é apresentada a distribuição geográfica de aves de grande porte que não voam. Há evidências mostrando que essas aves podem ser originárias de um mesmo ancestral, sejam, portanto, parentes. Considerando-se o fato de que tal parentesco ocorra, qual a explicação possível para a separação geográfica das aves mostradas no mapa? O afastamento das placas continentais formadas pela ruptura de um único continente
dispersou essas aves que habitavam ambientes adjacentes, né? Então, quando era tudo junto lá na Gondwana, estavam juntos. Quando se separou, foi cada um para um lado. Nós temos aqui um outro mapinha mostrando aqui as placas tectônicas. As setinhas indicam sentido, não é? As linhas vermelhas representam aí os limites das placas tectônicas. E aqui nós temos os vulcõezinhos representando aí a atividade vulcânica, tá? Então tá assim, de acordo com a teoria das placas tectônicas, a crosta terrestre está dividida em placas de espessura média de 150 quilômetros, considerando a parte que está aprofundada, tá, gente? Que flutuam sobre o magma, né? Que é o substrato aí pastoso da astenosfera. Na letra A, pergunta: qual a relação existente entre a teoria da deriva dos continentes, que é a teoria da deriva continental, e a teoria das placas tectônicas? Eu expliquei aqui com as minhas palavras. A teoria das placas tectônicas comprovou a teoria da deriva continental e explicou o que o Wegener não conseguiu explicar, né? Lá na época dele, ele não conseguia explicar porque os continentes se moviam. Na letra B, quais os 3 tipos de limites de placas existentes? Transformantes, convergentes e divergentes. Vamos lá para o livro texto? O livro texto a gente vai começar no número 5, né? A primeira coisa que eu quero de vocês é que vocês escrevam aí do lado do desenho. Então, o da direita é a divisão física e o desenho da esquerda de vocês aí é a divisão química, né? Então, manto, crosta e núcleo, divisão química, litosfera, astenosfera e mesosfera, núcleo externo e núcleo interno, que é a endosfera. Vocês podem até escrever aqui para mim, tá? Escrevam aqui para mim, ó, endosfera, tá? É a divisão física, né? E aí pergunta, com base na observação E2 e o que mais se sabe sobre o assunto, explique o que elas mostram em relação à estrutura das rochas da Terra, não é? Então, a divisão química, como o próprio nome mostra, é baseado nos elementos químicos que formam essas rochas. Esses elementos químicos que se sobressaem, né? Então, a crosta seria o silício e o alumínio, o silício e o magnésio, o manto, o silício, o ferro e o magnésio, e o núcleo, o níquel e o ferro, tá? Já a divisão física, ela vai ser, né, de acordo com a densidade dessas rochas. As partes de densidade menor, que é a litosfera, vai ser 2,8 aproximadamente, a mesosfera 4,6 e o núcleo 10,8. Então, é de acordo com a densidade, tá? A número 6 pediu para a gente verificar e identificar as camadas na sequência do desenho, né? Então, 1 é o núcleo interno, o 2 no desenho é o manto, o 3 é o núcleo externo, essa parte de cá, e o 4 é a crosta. Então, é letra B de bolo. Número 7 tem um desenho também e perguntou para nós o seguinte: a análise da ilustração a seguir, associada a seus conhecimentos sobre a Terra, permite concluir que a Terra é formada por camadas sucessivas de densidade diferentes, que aumentam da superfície para o centro. Bem facinho, né? A número 8 fala: essa camada da Terra situa-se logo abaixo da litosfera. Como sua temperatura é mais elevada, possui menor rigidez, sofrendo deformações quando sujeita a esforços. Essa camada é a astenosfera, não é? A número 10, a 9 aqui, é uma questão que eu às vezes ponho nas minhas provas e acaba as pessoas não prestando atenção na hora de responder. Então, tá assim, ó, uma sequência de rochas similares, parecidas, né? Encontram-se na América, África do Sul, América, e, desculpa, gente, é a África, América do Sul e Índia, né? E outras terras emersas do continente do hemisfério sul. As rochas são principalmente de origem continental e indicam que quando se formaram, as terras do hemisfério sul eram parte de um mesmo supercontinente. O mapa representa a posição aproximada dessas massas no final do período Jurássico. O mapa a seguir faz referência a qual supercontinente? Gondwana, tá? Laurásia, as terras do hemisfério sul, norte, e Gondwana, as terras do hemisfério sul. Esse aqui, gente, é super legal. Eu falei com vocês dessa teoria quando eu expliquei para vocês aquela parte lá
do capítulo 3, que falava sobre galáxias, planetas, né? Então, olha aqui, ó, planeta Terra. Em 1969, a NASA pediu ao químico inglês James Lovelock que investigasse Vênus e Marte para saber se eles possuíam alguma forma de vida. Analisando nossos vizinhos do sistema solar, Lovelock disse que não existia nada que pudesse ser considerado vivo por lá. Mas, ao olhar para a própria Terra, ele concluiu que, além de ser residência de diversas formas de vida, ela mesma se comporta como um grande ser vivo e batizou esse ser de Gaia, em homenagem à deusa grega da Terra. Então, isso aqui é a teoria de Gaia. Então, o Lovelock falava que a Terra não era um planeta rochoso, pronto e acabado, e sim que ele era um ser vivo, né? Como se fosse um ser vivo mesmo, que está o tempo todo se movimentando. E a teoria das placas tectônicas, ela vem de encontro com isso, porque fala que as placas tectônicas, elas se movimentam sobre a estratosfera, transformando áreas continentais e oceânicas. O movimento dessas placas, embora seja lento, estima-se que a placa sul-americana está se afastando da africana de 2 a 4 centímetros por ano, ele é suficientemente expressivo para provocar, ao longo do tempo geológico, profundas mudanças na configuração da distribuição dos continentes na superfície da Terra, não é? Então, com base nesses dois textos, podemos afirmar o quê? Que existe uma relação entre eles, o que foi exposto no primeiro, né, e no segundo, ou seja, né, a teoria do Lovelock, que a Terra não está pronta e acabada, ela está o tempo todo se movimentando, ela é um enorme organismo vivo, né? A número 11 tem uma foto aqui mostrando para nós a falha de Saadras, Santo André, né, na Califórnia, e pergunta: a importante falha de Santo André está relacionada ao deslizamento horizontal, né, das placas do Pacífico e norte-americano. Eu gostaria que você escrevesse para mim que é um limite transformante, tá? Aqui na número 12, fala para a gente um desenho, inclusive eu já coloquei essa questão em prova, e os meninos acabam não prestando atenção nas setinhas aqui embaixo, né? Então tá assim, ó, a teoria da tectônica das placas explica diversos tipos de estrutura verificada na litosfera. Observe a ilustração a seguir. Então nós temos aqui claramente um limite divergente, então o magma está subindo aqui, né, ó, tá? De acordo com essa teoria, esse desenho esquemático ilustra o quê? A expansão do oceano, do assoalho submarino e a ascensão do magma. Eu gostaria que você escrevesse para mim, né, que é o resultado de um limite divergente, tá? A número 13 fala: numa maneira de compreender a distribuição temporal dos fenômenos ocorridos ao longo dos períodos, é situá-los em um ano de 365 dias. Por exemplo, transpor 4,6 bilhões de anos da Terra para um ano. A formação do planeta seria 1º de janeiro, de que já é outro, né? Não é aquela do Big Bang que eu falei para vocês. O surgimento do oxigênio, dia 13. A macrovida, a partir de 14 de novembro. E o início da separação em 3 de dezembro. Considere os eventos: surgimento do Homo sapiens, Revolução Agrícola do Neolítico, Império Romano, colonização da América. Só poderia ter ocorrido quando? Né? Todos a partir do dia 31 de dezembro, que foi quando surgiu o ser humano. Né? A número 14 fala: a teoria dos continentes e a teoria das placas tectônicas são dois modelos teóricos das geociências, que no século XX causaram uma revolução nos conceitos relativos, sobretudo aos processos geológicos internos. Sobre esse assunto é incorreto afirmar. A única errada aqui é a letra A, que fala que a teoria, né, não é teoria, a hipótese da deriva dos continentes foi elaborada por esse geógrafo Alexandre von Dolph aqui e se apoiou na teoria do caos continental. Na verdade, é a teoria do Wegener, né? E ela é uma teoria, não uma hipótese, tá? Então, errada aqui é a letra A. Todos os outros aqui, B, C, D e E, estão corretinhos, tá? A número 15 aqui, ela mostra para nós a formação da dorsal mesoatlântica, não é? Então, aqui, ó, figura com destaque para a dorsal mesoatlântica, tá? Aí pergunta para você aí quais são verdadeiras, tá? O 2, o 3 estão todas certinhas. A única que está errada é a 4, que fala que a dorsal, a cadeia, né, da dorsal atlântica resulta do choque entre as placas norte-americana e África. Pelo contrário, é sul-americana a placa e é justamente, né, o distanciamento, são limites divergentes, uma placa se separando da outra, tá? Então, aqui vai ser a correta aqui é a letra A, tá? Letra A aqui, ó. E a última aqui, que é 16,
ela vai falar o que para nós, né? Deixa eu só colocar aqui a setinha certinho. A teoria da deriva continental afirma que os continentes se separam a partir de um bloco único denominado Pangeia. O perfil do litoral de dois continentes possui um encaixe quase perfeito, embasando essa teoria. Assinale a opção que aponta corretamente esses continentes, América do Sul e África. Mas, na verdade, todos os outros continentes também se encaixam. O problema não, né? A facilidade da gente identificar a América do Sul e a África é justamente porque o encaixe é muito perfeito, tá? Então, com isso aí, a gente encerra aí o nosso capítulo 7. Muito obrigada, meninos.